Bom, pessoal, vamos começar hoje o nosso bate-papo. Tem bastante coisa para falar, né? Pra gente trazer aqui pro terapeuta. Vocês sabem que o meu foco é trabalhar a carreira do terapeuta, a questão pessoal aqui tanto o desenvolvimento pessoal quanto profissional do terapeuta. E eu tenho trazido bastante conteúdo para vocês olhar para o negócio, olhar aí para o trabalho de vocês, né, para o profissional de vocês. Então hoje eu vou trazer 5 dicas, na verdade 6, que ontem à tarde me apareceu mais uma, então tem uma diquinha bônus aqui, para manter o terapeuta manter uma carreira saudável, ter uma carreira saudável, tá? Uma agenda saudável. E a carreira também, né, gente? Porque se a agenda tá saudável, se a gente tem cliente vindo de forma abundante, o terapeuta também, né, tá com a carreira saudável, com o negócio dele saudável. Então, vamos lá. Coloca aqui, por que vocês acreditam que precisa existir na vida do terapeuta para ter uma agenda saudável? Coloca aqui pra mim, que a gente já vai começar para ver se vocês já estão praticando isso na vida de vocês, tá? Eu entendo aqui que tem uma das dicas que vocês vão falar assim, gente, mas isso é gatilho de escassez. Eu vou explicar pra vocês que não é gatilho de escassez, tá? Tem a ver com a nossa parte cognitiva de decisão aí na nossa vida e que impacta bastante, gente. E eu, né, por mais que eu seja escorpião, com ascendente em aquário, eu tenho um estélio ali que são mais de 3 aspectos no meu mapa em Libra. E se eu tiver muita opção para escolher, eu fico muito indecisa. E eu vou falar disso aí para vocês, referente ao cliente, quando ele procura vocês para agendar um horário, tá? Pega papel e caneta, vamos começar agora o assunto. Anota aí, que são dicas valiosas, funciona para mim, eu aplico isso, tá? Na minha vida, no meu trabalho. Hoje em dia eu não preciso mais aplicar esse primeiro gatilho, né? Essa primeira dica. Mas lá atrás eu apliquei algumas vezes até para eu organizar o meu dia a dia, a minha agenda. Mas no começo é importante vocês aplicarem isso para vocês definirem o dia que vocês vão atender, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeira dica. Anota aí. Determinar dias e horários de atendimento. Gente, o terapeuta ele precisa ter muito bem definido isso na vida dele, no emocional dele, na psique dele, na agenda dele, tá? Para alguns funciona a agenda física, para outros funciona a agenda no celular. Para mim, eu não vivo sem agenda no celular, não dou conta de ver sem agenda no celular, até o horário de levar meu filho e buscar ele na escola, tá na agenda. Quando eu tenho uma consulta médica, enfim, algum outro compromisso, eu ponho na agenda para eu não esquecer, porque é muita coisa. O terapeuta, quando ele cuida do negócio dele, ele tem muita coisa para administrar na vida dele e ele precisa ter isso muito bem resolvido, muito bem planejado. O material, né, uma das matérias-primas ali do terapeuta, além do conhecimento técnico, é o tempo, tá? Então ele precisa ter esse tempo muito bem definido. Mas Adriana, você tá falando que eu virei terapeuta para virar escravo do tempo? Claro que não, gente. Não é essa a ideia. Vocês virarem escravos do tempo. Mas a gente precisa sim ter um gerenciamento de tempo. Não tem como, né? O cliente ele tem ali o horário disponível, né? Na agenda dele também para ser atendido. Então vocês precisam ter isso muito bem definido. Definir a capacidade. E qual que é a dica para você que está começando agora? Defina 1 ou 2 dias da semana com os 2 ou 3 horários, tá? Isso é importante e fundamental, tá bem definido. Por quê? Para você não se perder no seu dia a dia, para você concentrar, né, melhor os seus horários, para você ver os dias que você tem vago, quando você vai precisar fazer um remanejamento na agenda. Então defina dias e horários que vocês vão atender. Vou dar um exemplo para vocês. Minha agenda hoje funciona assim. Segunda e terça eu começo a atender a partir das 14 horas. Minha agenda funciona desse jeito. Então eu começo às 14 e na segunda eu termino às 21, tá? É ali que eu termino de atender. Na terça eu termino um pouco mais cedo porque a mentoria, né, que eu tô facilitando, apesar de não ser o módulo que eu tô dando, né,
mas eu participo, eu acompanho, porque, querendo ou não, a mentoria foi idealizada ali por mim, então eu me sinto ali na responsabilidade de estar presente ali naquela mentoria. Então, de terça-feira, eu atendo até às 18h30. 19 horas começa a mentoria e chega em casa às 11 da noite, gente. Na quarta e na sexta, eu atendo de manhã. Começo às 8 e termino por volta da 1 da tarde, tá? Então, esse é o meu horário da agenda. E o tempo de atendimento que eu determino, 50 minutos. E deixo uma folguinha ali, né, de uns 10, 15 minutos, que às vezes acaba passando. Às vezes o cliente entra em processo bem no final do atendimento e eu me sinto na responsabilidade de finalizar ali o processo com ele, tá? E entre um atendimento ou outro, eu dou uma folguinha ali de uns 30 minutos. Porque às vezes o próximo cliente, ele pede para adiantar uns 10 minutinhos, né? Porque de repente ele tem uma reunião, ele quer 10 minutinhos para a reunião dele, né? Para ele conseguir se ajustar ali para ir para a reunião dele ou para a tarefa dele, que seja. E também 30 minutos para eu poder beber água, responder o WhatsApp, fazer algum post no Instagram, enfim, né? Cuidar dos bastidores, ajustar a sala, limpar a sala, por mais que eu esteja atendendo online, eu acho importante limpar o ambiente entre um cliente ou outro. E, gente, pra mim, meia hora passa assim, ó, rapidinho, tá? Então, eu dou sempre essa folguinha de uns 30 minutos aí, certo? E de quinta, Adriana, você é folgada, não faz nada, não atende? Quinta-feira é o dia que eu faço a apometria. Começa às 9 da manhã e a gente termina entre 1 e 2 da tarde. Então, tem um grupo de terapeutas, né, que fazem esse trabalho comigo. E a gente atende a ficha dos nossos clientes nessa apometria. É um trabalho que a gente faz à distância e depois cada terapeuta dá o feedback ali para o seu cliente durante o atendimento individual, tá? Em alguns casos muito específicos, a gente pede para ir no presencial fazer a apometria, mas é muito específico, porque a nossa apometria às vezes abre algumas questões bem delicadas, que às vezes pode estar ali, né, um desconforto no cliente. A gente não quer isso, a gente tá ali para tratar, para acolher, não para expor questões dos clientes, tá? Então, definir essa agenda para mim funciona assim, 2 dias da semana à tarde, 2 dias da semana de manhã. Funciona muito bem, até porque o restante do dia eu posso ir buscar meu filho na escola, eu tenho uma consulta médica, né? Eu já falei aqui, eu tenho uma questão aí de saúde que eu preciso olhar, acompanhar, então periodicamente eu vou ao médico, né? Sou ser humano como todo mundo, não é porque eu sou terapeuta que eu tô acima do bem e do mal, muito pelo contrário, a gente tem questões para tratar, passo na minha terapia, enfim, então eu tenho esses horários, né, vagos, até para eu recarregar as minhas energias, fazer as tarefas administrativas, fazer a gestão ali, né, do meu financeiro, da baixa ali nos pagamentos, enfim, não é só os atendimentos que eu vejo a parte financeira, tem os cursos, eu ministro curso de sábado, começo às 8, termino à 1 da tarde, então tem bastante coisa acontecendo nos bastidores e o terapeuta precisa também colocar na agenda dele os bastidores, gente, a gente precisa ter tempo para trabalhar os bastidores, tá? As planilhas, a gestão, remanejamento de agenda, responder o WhatsApp, responder direct, programar post, tá? Para quem tá no Instagram. Então tem muita coisa que acontece nos bastidores, não se sintam folgados se vocês atenderem 4, 5 horas do dia e sobrar o restante do dia. A gente não tá mais dentro da empresa que precisa cumprir lá as 9 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, tá? Isso foi um desafio para mim no começo, mas tarefas administrativas fazem parte aí do nosso dia a dia. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Não tem comentário, a galera tá entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui, tá? Que eu tô acompanhando aqui pelo computador, certo? Então, vamos lá. Então, primeira dica, retomando, determinar dias e horários de atendimento. Fundamental isso na vida de vocês. Como que eu faço hoje? Eu tenho uma agenda online. Se você clicar aí na bio, vai ter o Linktree e colocar agende um horário comigo. Não tem horário, gente. Não tem mesmo, tá? Tá bem complicado, vagou um horário de sexta-feira, o último horário que eu atendo de sexta-feira, eu tô remanejando a minha agenda, né? Porque eu tenho pessoas em lista de espera, tá? Mas nesse momento ali disponível
Não tem, acho que tem um horário avulso para janeiro, se eu não me engano, tá? E não é papo de vendedor, de marketing, não. É fato na minha vida. E eu segui esses passos para conseguir ter essa agenda desse jeito, gente, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei a minha agenda no Calendly, tá? É um aplicativo que você pode instalar no celular, ele tem o modo web, eu gosto de usar ele no modo web, é mais fácil para mim. Chama Calendly. E lá eu determino a agenda também, deixo esse link disponível, quando a pessoa quer agendar comigo, ela clica nesse link e agenda por ali, tá? Eu tirei o controle dessa agenda das minhas mãos e quando eu fiz isso, os clientes começaram a vir, eles se sentiram mais livres para escolher os horários dele, tá? Tanto que hoje não tem horário, certo? Adriana, mas isso não dá confusão? Não, porque ela tá sincada com essa agenda que eu uso no meu celular, tá? Ela tá sincada com a agenda minha do Google. Então, eu recebo e-mail, já recebo informe, olho na agenda, né? Confirmo ali o atendimento pra pessoa, tudo online, tá? Isso facilita muito a minha vida e dá autonomia pro cliente escolher o horário com vocês, certo? Dica 2, anota aí, dica 2. Dar o mínimo de opção possível pro cliente de horário para agendamento. E aí você me pergunta, Adriana, mas isso não é entrar na escassez? Não, gente, não é. Por quê? Vou explicar para vocês. O nosso cérebro é preguiçoso. O ser humano é indeciso. E pessoas que têm alguns arquétipos aí de indecisão, como por exemplo, Libra, forte no mapa, assim como eu, se eu vejo muita opção, eu fico confusa, demoro para decidir, às vezes eu desisto. Gente, se eu tiver que ir numa loja comprar uma TV e tiver muita opção de TV, se eu não tiver direcionado o que eu quero, tipo, por exemplo, comprar uma TV, se ficar muito aberto TV, eu fico, e agora? Aí eu preciso ir, né, afunilando. Então, TV, com smart, conexão com a internet, enfim, eu dei uma afunilada. Aí se eu chego lá, tem 2 opções ou 3, eu olho e falo, nossa, vou decidir por essa. Agora, se eu chego lá e tem 10, 20 opções, gente, eu não dou conta. Eu adoro comer num restaurante que tem no shopping, né, que faz massa. E ele tem a opção lá para você escolher a massa, os molhos, os acompanhamentos. Gente, se eu não for determinada que eu vou comer tal coisa antes, eu olho pro cardápio, eu fico confusa no que eu vou escolher. Então, isso é do ser humano, a gente tem preguiça de pensar, tá? Então, quando for dar disponibilidade de horário pro cliente, dá no máximo 2 ou 3 opções, né? Dentro ali do horário dele. Tem alguns terapeutas que fazem uma coisa muito bacana, tá? Cria um formulário, manda para o cliente escolher na grade de horário para você ficar melhor de manhã, tarde ou noite. E aí ele faz um filtro e entra em contato com o cliente e fala, olha, para de manhã, nessa grade de horário que você escolheu de manhã, por exemplo, eu tenho o horário das 9 e o horário das 11. O que fica melhor para você? Né? Então tem alguns terapeutas que funcionam desse jeito, tá? Então, determina a agenda de vocês, horário, e quando disponibilizar para o cliente, pergunta para ele, qual que é a melhor grade de horário para você? De manhã, tarde ou noite? Aí ele vai falar, né, tarde. Ah, então tarde eu tenho de segunda às 14 ou às 16 horas. Qual que é melhor, né? Qual que é o melhor dia para você? Ou segunda e terça, na segunda eu tenho às 14 e na terça eu tenho às 17. O que é melhor para você, tá? Não abra muito leque de opção, gente. Hoje, pensa vocês, vamos fazer um exercício nós aqui, né? Nesse exercício, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar o seguinte, vocês estão procurando um terapeuta, tá? E aí você entra em contato com esse terapeuta, e aí esse terapeuta, você fala assim, olha, eu quero agendar, né? Como que tá a sua agenda? Aí você pega, ou esse terapeuta responde aí pra você. Ah, pra qualquer dia da semana, qualquer horário. O que vocês vão pensar? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Põe aqui nos comentários que eu vou ler. Então, imagina o cenário, vocês indo procurar um terapeuta. Você pergunta da agenda do terapeuta, o terapeuta fala assim pra vocês. Ah, qualquer horário de qualquer dia da semana. Coloca aqui pra mim. O que vocês vão pensar desse terapeuta?
ele não tem cliente, ele não é um bom terapeuta, né? Ele vai testar comigo essa técnica, esse atendimento, nem vou passar com ele. Não é isso que vocês vão pensar? Então, a gente precisa afunilar, não só para gerir melhor o nosso tempo, mas para o cliente focar, né? Pensa o seguinte, o cliente ele tá perdido. Talvez você seja a última opção dele, tá? De procurar assim, ele já deve ter ido em médico, enfim, vários profissionais, e aí chegou em você e falou, né? Quantos de vocês já não ouviram isso? Eu já ouvi isso de alguns clientes. Nossa, eu já fui em tanto lugar, você é minha última opção, tá? E acontece muito, gente. Não se engane. Então ele já vem perdido para você, ele já vem na dor. Se você der muita opção para ele, vai abrir margem para ele pensar um monte de coisa, principalmente se ele estiver procurando psicanálise, as neuroses saltando ali, tá? Então, a gente tá falando não de gatilho de escassez, mas de direcionar aquele cliente, de dar foco para ele e direcionar a sua agenda e dar foco para sua agenda. O cliente entrou em contato, dá no máximo 2, 3 opções para aquele cliente, gente. É sério, vai por mim, vai por essa diquinha que super funciona, tá? Até para você focar nos horários que você vai atender e o cliente focar também no compromisso dele com aquele horário. Certo? Combinado isso? Então, bora lá. Próxima dica aí, meu povo. Trabalhos em grupo para divulgar o seu trabalho. Desperte interesse nas pessoas. E o que é isso? O que é isso, minha gente? Outra coisa que ajudou a deixar a minha agenda mega saudável, inclusive de constelação. Bom, para quem tem Círculo da Vida, constelação, e para quem também não tem, e eu vou dar uma dica para quem não tem aqui, tá? Vocês podem fazer trabalhos em grupo, reunir esses grupos, conduzir o trabalho em grupo. Eu gosto de passar uma apresentação breve explicando o que é a constelação. Eu abro a constelação, facilito a constelação. No final da constelação, eu faço uma terapia em grupo breve, pedindo para que cada um traga ali para si o que aquele trabalho representou para ele, tá? E já indico, procure um terapeuta, né? Porque se a gente tá falando de terapia breve, ela vai trabalhar um campo e talvez desperte ali algumas questões que ele precisa tratar em terapia individual, ou através de uma psicanálise, enfim, de uma terapia energética, tá? Então eu sempre direciono isso. Círculo da Vida, a mesma coisa. E o Círculo da Vida ainda tem o desenlace, né? O desentrelaçamento que se fala no Círculo da Vida. Então, no começo, explicar o que é o Círculo da Vida, para aqueles que estão participando pela primeira vez, facilita o círculo. No final, no desentrelaçamento ali, vocês também podem divulgar, inclusive, abrir uma brecha para divulgar o trabalho de vocês, tanto no começo quanto no final, gente. Né, para chamar para um próximo trabalho, para um próximo círculo, para uma próxima constelação, para um trabalho em grupo que vocês estão desenvolvendo, para um curso, para atendimento individual, já divulgar ali o link da agenda de vocês, né, deixar o WhatsApp de vocês disponível, o Telegram, né, enfim, não sei que ferramenta que vocês usam, mas essa dica é valiosa. Para quem não tem Círculo da Vida ou constelação, vocês podem desenvolver um trabalho para trabalhar em grupo, uma meditação guiada, uma terapia ali em grupo, sei lá, um reiki em grupo que vocês fazem ali, né? Chama o pessoal no Zoom ou no Google Meeting, fala do trabalho de vocês, faz uma palestra, chama um assunto, né? Por exemplo, como lidar com ansiedade no retorno, no contato com o público, por exemplo, que é o que está acontecendo agora no momento. Faz uma breve palestra, faz ali uma meditação guiada, uma limpeza energética em grupo e fala do seu trabalho, pede para essa galera falar o que elas sentiram, como que foi aquele processo para elas. Se você estiver gravando, pede autorização ali para a pessoa que deu aquele relato, pode virar um nuggetzinho, um vídeo curto para você postar como prova social ali nas suas redes sociais, lembrando que essa pessoa ela precisa autorizar por escrito ali no seu WhatsApp, que você pode postar aquela prova social, tá? Olha o quanto de dica valiosa tô dando aqui para vocês, gente. Anota e põe em prática que dá certo. Eu coloquei em prática e deu certo,
tá? Não tem horário. Bora lá, quero todo mundo aqui que tá me ouvindo sem horário, gente. Quero vocês atendendo, tem muita gente precisando. O pessoal tá voltando agora para trabalhar nas empresas, sair na rua, principalmente quem tá aqui em São Paulo. E o pessoal tá com desconforto, gente. Esse desconforto às vezes acontece aqui também, tá? É natural, a gente ficou muito tempo trancado, tá? Então as pessoas elas estão precisando sim para esse novo recomeço de terapia, de atendimento, fora os processos delas que startaram aí durante esse período que elas ficaram em casa, da vida inteira. Então, bora fazer o trabalho, vamos encher a agenda, tem muita gente precisando do seu servir. Não esquece isso, tá bom? Bom, outra dica valiosa. Valor de atendimento resolvido dentro de você. Eu fiz um stories ontem falando de valor de atendimento, de dificuldade de cobrar, de mudar de valor. Gente, independente do valor que você cobre no seu atendimento, tá? Se você cobra por hora, se você cobra por técnica, o valor ele precisa estar muito bem resolvido dentro de você. Não adianta você colocar um valor X e aquele valor não tá ok dentro de você. Então, quanto você cobra no seu atendimento tem que estar muito certo dentro de você, tem que estar muito alinhado. Lembrando que a gente não pode esquecer dos custos que a gente tem por trás. Então, se você é um terapeuta corporal, por exemplo, você tem custo com óleo, com aquele lençolzinho de pôr na maca, não esquece de calcular os custos. Se você aluga sala, o custo da sala. Internet precisa estar diluído, tá? No custo. Então, não esquece, não só a internet que você usa do Wi-Fi na sua casa, que você atende, ou no lugar, no seu espaço, se você tiver espaço, uma sala de atendimento. Coloca também diluído o valor da internet do seu celular, porque ela é a redundância aí da internet para você não ficar sem internet para atender, tá? Então, todos os custos, eles precisam estar ali no seu atendimento, e aí você tem o valor que aquece o seu coração, que faz sentido na sua vida, tá? Precisa fazer sentido o valor que você cobra. Dica, eu tenho o valor que eu cobro para atendimento avulso, tá? E tem o valor que eu cobro no pacote. Quando a pessoa paga no pacote, o valor antecipado tem um desconto ali, bem bacana, e vale super a pena. No pacote eu coloco 4 atendimentos de 50 minutos cada, tá? No avulso é um atendimento de 50 minutos, certo? Eu cobro por técnica? Em alguns serviços, sim, tá? Então, harmonização do mapa, eu cobro por aquele serviço, por aquele pacote. Se eu vou fazer constelação, tem um valor à parte, tá? Um outro valor. Agora, as outras ferramentas que eu uso no atendimento com cliente individual, eu não cobro por ferramenta. Então, se eu tô ali com o cliente, eu preciso fazer uma mesa, fazer uma leitura de tarot terapêutico, se eu preciso aplicar uma técnica de inteligência emocional, uma limpeza energética através da magia divina, eu não vou cobrar a parte, tá? Eu cobro o valor da minha hora de atendimento. Isso tá muito bem resolvido dentro de mim. E precisa estar muito bem resolvido dentro de você, gente, tá? Que mais? Sobre o valor que eu vou cobrar. Ah, mas fulano tá cobrando tanto, eu vou cobrar igual fulano. Não, você não é o fulano. Você é você, então você precisa cobrar o que tá na sua verdade. É claro que a gente sempre olha uma média de mercado, tá? Então eu cobro uma média de mercado hoje. Meu atendimento custa uma média de mercado, certo? Então olha para isso, tá? Valor do atendimento tem que estar bem resolvido dentro de você. Não prostitua o valor que você cobra, gente. É forte isso que eu falei, né? Mas quando eu falo isso, é justamente pra gente não defasar o valor do nosso atendimento, da nossa hora de atendimento. Porque isso pode impactar, inclusive, no outro terapeuta, que faz um trabalho igual ao seu, ou parecido com o seu, esteja no mesmo nível de formação que o seu, e aí esse cliente acaba indo, né, enfim, é claro que a gente quer encher a agenda, mas não vai pro mais barato para lotar a sua agenda, tá? Quero fazer uma campanha, escolher 2 clientes que eu vou cobrar um valor social. Tudo bem, não tem problema nenhum, isso tá na sua verdade, mas não deixa isso defasar a sua agenda, porque eu conheço pessoas
que atenderam com valor defasado, agora quer reajustar o valor, porque custos aumentaram, o custo de vida aumentou, e ele entende que ele está num novo patamar de carreira, ele quer se promover, ele quer ter ali um fundo reserva para fazer uma divulgação de marketing no Instagram, enfim, e ele não tem porque ele tá pego ali naquele valor inicial que ele colocou. Então ele quer ajustar, sei lá, a pessoa cobrava 80, quer ir para 150, é quase o dobro, gente. O cliente vai assustar mesmo, vai dar uma balançada energética. Então veja um valor médio. Quer fazer atendimento social? Não tem problema, mas coloca um capacity, né? Determina um capacity para essa quantidade de atendimento social. 1, 2, 3, enfim, de acordo com a sua agenda, certo? Próxima dica. Network e divulgação. Vamos lá, o que é esse tal de network, né? É o contato aí com outros profissionais e não só da área de terapias, tá, gente? A gente pode fazer parcerias saudáveis, né, com profissionais de diversas áreas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu participo de um trabalho à parte, mas também fala de terapias, que é palestras, né, para uma empresa que facilita a semana CIPAT das empresas, tá? Então, como é que funciona isso? Empresas acima de X funcionários precisa ter a semana de prevenção a acidente de trabalho, tá? Então, eu tô com essa parceria com essa empresa. Se ela comercializar lá um pacote de palestrantes e aquele cliente quiser que eu vá palestrar ali, né, eu recebo o valor hora da palestra que eu tô facilitando e divulgo o meu trabalho ali dentro daquela empresa. Olha o quanto de parceria que eu tenho. Tenho parceria com a Intuito, que é quem facilita, né, a CIPAT, tem um produto CIPAT, comercializa para uma empresa, e tem uma parceria dentro da empresa, porque a hora que eu tô ali, eu tô como palestrante, eu tô divulgando o meu trabalho dentro da empresa. Olha que bacana, tá? Então não se limitem em parcerias só com terapeutas, tá? Essas parcerias têm que ser pessoas e serviços e negócios que estejam alinhados com os valores do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, da sua vida, tá? Tem que estar dentro ali. Então, a Intuito, ela traz muito essa questão da inovação, da descontração, de uma CIPAT humanizada, uma CIPAT ali compartilhada. Então, o pessoal que tá ali na palestra, eles participam também, perguntando, é estimulado isso. E tá dentro da minha verdade, tá dentro do meu trabalho, tá? Dos meus valores, certo? E, inclusive, com o intuito de levar consciência, né, para as pessoas, que é um dos meus valores de trabalho, tá? Então, parcerias saudáveis, network, as pessoas indicarem o seu trabalho. Gente, hoje eu já tenho muita procura de trabalho, né, do meu trabalho, através do Instagram, do Google, mas lá atrás era indicação. O cliente passava comigo, gostava, indicava, ainda hoje tem, tá? Mas também hoje eu recebo de outros canais, tá? Eu tenho outros lugares que eu divulgo o meu trabalho, né? E você pode ter esses outros canais também, mas parcerias saudáveis é importante, principalmente para quem tá começando, tá? E não ficar só preso nos terapeutas. Bom, divulgação. E como que é essa tal de divulgação, né? Para quem tá aqui no Instagram e gosta do Instagram, conteúdo de valor, gente. Coisas que agreguem para o seu cliente. Então, aqui eu disponibilizo conteúdo para o terapeuta. Aí tem gente que fala assim, Adriana, mas no meio do seu Instagram tem Reels aí de, né, daqueles de dancinha, de musiquinha. Tem, porque eu tenho um lado meu que gosta dessa descontração, então eu coloco em prática aqui, né, eu dou função para essa descontração. E eu vejo Reels como se fosse a propaganda animada do meu Instagram. A parte descontraída do Instagram, né? É a parte de diversão ali do meu Instagram, e eu gosto de trazer, né, isso é uma parte de mim pro Instagram. Mas no meio de tudo isso, eu trago conteúdos de reflexão, de provocações, que eu adoro trazer provocações aqui no Instagram, dicas para vocês. Essa live que a gente tá fazendo agora, tô entregando várias dicas aí de como deixar uma agenda saudável. Então, olhar para o seu Instagram como um ponto de divulgação do seu trabalho, né? Mas, Adriana, você está trazendo conteúdo para terapeuta.
eu posso levar para o meu cliente, não é terapeuta, é a galera no geral. Claro que pode, gente. Vocês podem dar dica de energização com pedras, banho de ervas, meditação, respiração. Gente, o que não falta é dica. Reflexões, tá? O que não falta é opções para vocês trabalharem no Instagram. Lives sobre consciência de autoestima, essa questão aí do retorno aí, né, pro dia a dia, contato com outras pessoas, enfim. Então, tudo isso pode virar conteúdo. E como que eu arrumo ideia para fazer conteúdo, minha gente? Eu me inspiro em outros Instagrams e não fico só focada em terapeuta, gente. Uma das minhas maiores inspirações que eu tenho é Natália Arcuri. Eu sempre posto uma coisa ou outra dela. Gosto muito do jeito que ela fala, aquariana, né? Adoro o jeito que ela fala. Então eu olho pro Instagram dela, me traz inspiração. Tem um outro Instagram que eu sempre me inspiro, que é o Instagram do Moleque Arteiro. É um primo meu, do Paraná. Ele trabalha com cursos de artesanato. Então ele traz muito esse olhar da descontração. Então me inspiro também nisso. Enfim, o que não falta é Instagram aí pra gente se inspirar. Um outro que eu me inspiro aqui, que eu já falei, é do Ari Fontoura. Ele arrasa aí na descontração também. E outros profissionais, outras áreas, lugares que dão curso, olhando aí o que a galera tá falando para outros terapeutas também. A gente olha, se inspira, tem uma ideia, livros dá pra gente se inspirar, cards, enfim, o que não falta é inspiração. Eu tava assistindo um pouco antes aqui, se não me engano, era no Multishow ou na GNT, eu até fiz um vídeo aí, tá no feed, uma reflexão. É um programa que chama, acho que Qual é o Propósito, se eu não me engano. É um reality para empreendedores, para eles saberem calcular, olhar o negócio deles, calcular o valor do produto. Achei bacana. Em cima daquele programa que eu tava assistindo na hora do almoço, eu fiz o videozinho e postei para vocês no feed. Então a inspiração tem em todos os lugares, gente. Tem em tudo quanto é lugar. Então inspirem-se. Olhe as dores do seu público, o que o seu público está pedindo para você entregar a comunicação de acordo com o que o seu público pede, tá? Lembrando que o Instagram precisa ter algo de valor, as pessoas precisam entrar no Instagram de vocês e falar, meu, essa pessoa tem coisa para entregar para mim. E ela tem tanta coisa para entregar para mim que eu quero mais. Eu quero passar no atendimento individual com ela, porque se ela tá me entregando tudo isso aqui no Instagram, ela vai me entregar mais coisas ali no atendimento individual. Então pensa nisso, gente. Pensa no Instagram como um excelente ponto de divulgação e de vendas do seu trabalho, certo? E o último, que é a sexta dica, né? Cuidar das suas energias. Terapeuta precisa cuidar das suas energias, precisa cuidar do seu corpo. Precisa cuidar de você é o operacional do seu trabalho. Você é importante no seu negócio. Se você parar, o seu negócio para, né? É assim, quando a gente trabalha solo, é assim. Então, o terapeuta, ele precisa cuidar das energias dele, ele precisa cuidar do corpo físico dele. Então, atividade física, alimentação, beber água, enfim. E as energias? Limpeza energética, existem várias formas. Gente, na mentoria que a gente tá tocando aqui com as mentoradas, são 20 mentoradas, a gente tá no módulo de energias, né? De cuidar das nossas energias. Quem tá tocando esse módulo é a Solange. Ela traz dicas de banho com ervas, banho com cristais. O que não falta é opções, tá? Autoaplicação de reiki antes do atendimento, depois do atendimento. Gente, a gente toma banho todo dia. Né? Eu espero que vocês tomem banho todo dia. Eu tomo no mínimo 2 banhos por dia. Meus banhos são rápidos para não gastar água, mas eu sinto a necessidade de acordar de manhã e tomar um banho, e antes de dormir eu tomo outro. Em alguns dias do mês, né, como sou mulher, tomo mais que um banho, mais que 2 banhos ali por dia, porque é importante para nossa higiene, enfim, né, feminina ali. Se a gente faz isso, gente, se vocês estiverem ouvindo alguém rindo, é meu filho, tá? Ele tá assistindo um vídeo, ele tá rachando, eu não sei o que é que ele tá rindo, mas enfim. Vamos voltar aqui para nosso bate-papo. Vocês precisam cuidar da energia de vocês, né?
e cuidar da seguinte forma: eu cuido da energia para estar presente durante aquele atendimento, cuido da minha energia entre um atendimento ou outro, e no final do atendimento, para eu não trazer nada para dentro da minha casa, para eu não ficar naquela frequência, para eu estar bem, para eu me recalibrar, né, no dia a dia ali. Então, gente, o terapeuta, ele precisa cuidar das energias dele. Reiki, banhos com ervas, banhos com pedras, a mesa que vocês fazem, meditação. A meditação, ele coloca você no estado alfa, mas você precisa dar um comando ali de limpeza, enfim. E nem sempre a meditação, ela não é para limpar, ela é para nos equilibrar, tá? E às vezes a gente precisa limpar mesmo, às vezes fica influência ali daquele atendimento, tá? Faz o teste que vocês vão entender o que eu tô falando. Toma um banho para vocês verem se não dá uma limpada. Vou deixar uma dica aqui de limpeza mental para vocês, tá? Fazerem no mínimo uma vez por semana. Eu aprendi isso com um professor meu de enfermagem. Sim, gente, eu fiz enfermagem, eu fiz técnica em enfermagem em 2000 e lá vai bolinha. E o meu professor falava muito, né? Ele é hipnólogo também, né? E ele falava muito dessa questão aí da nossa psique, né? Inclusive o módulo que ele deu foi psiquiatria. E ele deu um exercício, anota aí. Uma vez por semana, no mínimo, entra no banheiro, apaga as luzes do banheiro, coloca uma música só instrumental, tá? Entra debaixo do chuveiro. Não precisa ser um banho de 10 horas, gente. Pode ser uma coisa de 3 minutos, 5 minutos, tá? Fecha os olhos, entra debaixo do chuveiro e sente aquela água lavando o seu cérebro, lavando a sua cabeça, te descarregando, te limpando. A galera que é das energéticas, se quiser, coloca um punhado de sal grosso no chão do banheiro. O sal grosso vai ajudar a descarregar aquilo. Limpa, né? Ajuda a limpar ali a nossa psique, dá uma calma mental, certo? Então ficou uma dica aqui pra vocês, tá? Mais físico, mas se você quiser aprofundar no energético, reiki, magia divina, banho com ervas, banho com pedras, enfim, o que não falta são opções. Eu utilizo a magia divina para minha limpeza e, em alguns momentos, a magia religiosa também, que ela tem essa intenção aí de limpar, descarregar, reequilibrar, reharmonizar, enfim, tá? Pessoal, tô aqui falando. Tem alguma dúvida? Quer deixar aqui alguma sugestão para o próximo Terapeuta em Foco? Manda aqui nos comentários. Tô aqui. Deixa eu ver. Olha, o pessoal mandou coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Pessoal aqui, gosto das suas postagens. Gratidão, Edu. E aí, vocês querem deixar alguma indicação para o nosso próximo bate-papo aí das próximas semanas? Quem não quiser mandar aqui agora, manda depois para mim no direct. Vou abrir caixinha de perguntas. Gente, o meu Instagram é o momento que eu dedico para trazer conteúdo para vocês, para trazer aqui facilitação para vocês, consciência para vocês. Não se sintam acanhados. A Adriana é muito ocupada, não tem problema nenhum. Eu tenho um horário determinado no meu Instagram para vocês. É isso. Então me enviem no meu direct, responde a caixinha de perguntas lá no Stories, manda pra mim, eu transformo isso aqui em live pra gente bater um papo, gero vídeo, enfim, o que não falta é opções pra gente conversar aqui, gente. O meu Instagram é justamente pra eu me colocar disponível pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Mabel colocou aqui, ó. Cuidar de si mesmo, das energias, atividade física, beber água. Ai, a Mabel tá fazendo um resumo, Mabel, gratidão! Que coisa linda, vocês são incríveis. A Elizabeth, gostei muito das dicas, não sou terapeuta, usarei no meu dia a dia. Não é terapeuta sim, né, Elizabeth, mas eu sei que você faz um trabalho ali de suporte, né? No trabalho de captação, então principalmente essa última dica aí é importante para você que faz o trabalho de captação, tá? Então cuidar das energias é fundamental, gente. Não sou terapeuta, mas trabalho captando energeticamente ali, né, através da apometria, que seja, frequento um centro, enfim, a gente precisa cuidar das nossas energias, certo? Então é isso.
Se alguém tiver mais alguma coisa, manda aqui que eu já estou encerrando o nosso bate-papo. Quero agradecer aqui a participação de vocês, gratidão. E veremos qual será o próximo assunto da próxima semana. Eu tenho a intenção de trazer outros profissionais aqui, inclusive, né, o pessoal da Intuito, que é quem me convidou para fazer essas palestras, né, nas empresas, levar um pouquinho aí das terapias integrativas para o mundo corporativo. Era um sonho que eu tinha. Então eu quero ver se eu trago as meninas aqui pra gente bater um papo, né, para vocês conhecerem elas, conhecer um pouquinho desse trabalho, né. E outra, terapeutas, né? Não se limitem só em atender, né? Vocês podem fazer trabalho em grupo, desenvolver curso, fazer parceria. Gente, tem campo, muito campo pra gente explorar. Tá aí e é só vocês pensarem, sentar um pouquinho, respirar. E tá vendo que vocês vão de tempo? Sentar, respirar, meditar e vir a intuição, gente. Desenvolver um trabalho com a cara de vocês. Tá certo? E é isso, quero agradecer a participação de vocês, vai ficar gravado aqui, tá bom? Um grande beijo, até semana que vem.